Hein? Nossa, cada nome, hein? Cada nome de peso. Sabe o que eu acho legal, o que eu acho bacana? Palmeiras hoje divide com o Corinthians aí o posto de donos do futebol em São Paulo, né? Sem dúvida. O Corinthians é bicampeão estadual, o Campeonato Brasileiro desde 2016, quando é um é outro. E a gente está vendo o São Paulo, o Santos tem suas sérias limitações financeiras, mas ainda assim está sendo criativo. Mas o São Paulo está pensando alto, hein? Para se igualar, hein? E em cima do seu comentário e da pergunta do Paulo Lima sobre o André Jardine, já que estamos falando de São Paulo, né? O Paulo Lima perguntou: o Campeonato Paulista é definitivo, é decisivo para a permanência dele? Não deveria ser, na minha opinião, mas será, porque é sempre. Né? O estadual não tem tanta importância. Aí quem ganha, mas ganhou o Paulistinha. Às vezes tem gente, né? Pra quem perde, agora, né? Quem perde o Paulistinha, entre aspas, amigo, quem não chega nas semifinais dos 4 grandes, ou quem cai numa semifinal, dependendo de como cair, o treinador sempre balança quando não é derrubado. Então o André Jardine, excelente trabalho nas categorias de base do São Paulo. E o Raí, a gente conhece o Raí pela experiência, o conhecimento que ele tem de futebol e do São Paulo Futebol Clube, foi lá e apostou no André Jardine. Agora, o São Paulo vai dar tempo para o André Jardine trabalhar? Caso o São Paulo vá mal, ou faça uma campanha ruim, ou não chegue à final do Campeonato Paulista, eles vão bancar a continuidade do trabalho do André Jardine? Quando eu digo eles, obviamente, a diretoria do São Paulo, incluindo o Raí. É difícil dizer. Porque o Aguirre, que fez um bom trabalho no São Paulo, teve uma queda ali no final do Campeonato Brasileiro, teve. Mas foi um bom trabalho desenvolvido pelo Aguirre. E a diretoria do São Paulo não segurou o Aguirre. O André Jardine é uma aposta. Ninguém sabe se no profissional, assim como a gente fala às vezes com o jogador, que arrebenta na base, e no profissional a gente não sabe como será, a mesma coisa em relação ao técnico. Time profissional de São Paulo, outra exigência, outra pressão, outro tipo de jogo até. Né? Investimento alto também, né? E aí tem investimento alto. Totalmente. Naturalmente vai subir a cobrança. Lógico. Exatamente. E ele vai ter que lidar com, entre aspas, cobras ou jogadores tarimbados, né? Não é difícil você liderar, controlar, comandar um grupo de 20 e poucos jogadores, com jogadores experientes. Então, o André Jardine é uma aposta. Eu gostaria que o São Paulo, como eu gostaria que todos os clubes dessem tempo para os treinadores desenvolverem o trabalho deles. Não sei se vai ser o caso do André Jardine. E aí, Paulo Lima? Não só a questão de reforço, né, Paulo Lima, mas se a gente lembrar aqui, 17 para 18, o São Paulo, até pela sua história, a cobrança ela já é natural. Principalmente, como eu disse, tendo o Corinthians e o Palmeiras se revezando aí no topo do futebol, não só paulista, mas do futebol brasileiro. Quer dizer, São Paulo já passou da hora de se mexer. Mas eu faço a seguinte comparação. 17 para 18, São Paulo tinha feito um ano para não cair em 17. E 18 se firma ali, enfim, fez até um bom campeonato brasileiro. Brigou dentro de suas condições, chegou a ser líder, despencou depois. Mas como é que você vê esse cenário 19? Não só pelas cobranças, a falta de título, mas também assim, esse ano eu tô de volta a Libertadores, pelo visto o dinheiro não é problema, e tá trazendo aí um elenco fortíssimo com um técnico, como disse o Abel. Detalhe, é uma incógnita ainda, né? O que preocupa, assim, dos 4 grandes de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, o Tricolor Paulista foi o time que mais trocou de técnico nos últimos anos. Se botar na conta, na última década foi o clube que mais trocou de técnico. Você pode pegar o São Paulo, o que mudou de nomes, se você pensar bem, o Santos não teve tanto assim, mudanças repentinas uma atrás da outra. O Corinthians a gente sabe que teve Mano, Tite, Carille e por aí vai. Né? E o próprio Palmeiras, que veio com Cuca, Alberto Valentim, depois o Roger e agora o Felipão. Ou seja, você vê que agora o São Paulo não. O São Paulo vai de Ricardo, vai de Cristóvão, vai de Muricy, passa por Muricy, vai de... vai lembrando aí que vai... Bausa. Exatamente. Osório, boa.
Né? Mas a gente tem que olhar o Quantos seguinte, técnicos Paulo, passaram pelo São Paulo nos últimos anos? Então, mas tem um detalhe nessas mudanças todas que você está enumerando. Algumas foram saídas pedidas pelo treinador, que entram no número de mudanças, mas, por exemplo, um recebe uma proposta, o Osório recebeu uma proposta, o Balsa recebeu uma proposta. Eles deixaram São Paulo. Mas estavam desgastados, hein? No caso desses dois, por exemplo, não, mas é porque entra num pacote de mudanças. Doriva, lembra? Doriva, que chegou, não ficou nem um campeonato paulista inteiro. Dorival Júnior. Teve Cristóvão, o próprio Ricardo Gomes. Exatamente. Ricardo Gomes pediu para sair também. Pediu para sair também, isso que eu tô falando. Aí no número de mudanças também tem que olhar caso a caso. Aí quem saiu, quem a diretoria mandou embora, é falta de convicção no trabalho, é sucumbir à pressão externa. Esse é o principal, na minha opinião. Aí que está o problema do São Paulo, que eu vejo. Ano passado, você falou isso, ano retrasado, melhor dizendo, 17 para 18, reunião com os torcedores que pediram a volta do Raí, do Lugano, do Ricardo Rocha. Lembra aquela carta que os torcedores entregaram aos dirigentes? Esse acesso da arquibancada ao gabinete, ele não tem um perigo aí, uma linha muito tênue, Abel? Tem. No São Paulo, em vários clubes no Brasil, a gente sabe que tem torcidas organizadas que têm poder e muita força dentro das decisões do clube e muitas vezes na permanência ou não do treinador. Isso acontece no São Paulo também e todo mundo sabe, o Leco que a gente viu ali nas imagens, né, o presidente do São Paulo, ao lado olha ele aí, reunido com o Raí, com o Diego Lugano, ele nunca escondeu de ninguém, ele tem um contato ali, ele já deu entrevista inclusive, dizendo, né, que tem esse contato com a torcida uniformizada, com a principal ou as principais torcidas organizadas do São Paulo. Isso acontece em vários clubes no Brasil, acontece no Corinthians também, porque muitas vezes, se ele não faz esse tipo de contato, se ele não tem, né, essa abertura, se ele não dá essa abertura, ele sabe que ele não sobrevive dentro do clube. Muitas vezes, membros de torcidas organizadas são conselheiros, são sócios do clube. Ajuda na eleição, né? Isso acontece no Palmeiras também. Olha então aqui. É uma coisa que, na minha visão, prejudica muito mais do que ajuda. Olha aqui, só pra gente ter uma ideia aqui, ó, de 2012 pra cá. As trocas? Você vai lá. 6 anos. Vamos ver, Paulo. Dos últimos 6 anos, né? Rapaz, olha essa só. lista é grande, hein? Você vai lá, Milton Cruz, que era sempre o sobe Era 10. o auxiliar. Ney Franco, Paulo Autuori, Muricy, Osório, Doriva, Balsa, Jardine que pintou, Ricardo Gomes, Pintado, Rogério Ceni que a gente esqueceu. Rogério Ceni foi demitido. Verdade. O Rogério Ceni que começou fazendo um bom Entendeu? trabalho, elogiado. Aí teve Diego venda de Aguirre. jogadores que ele não queria que saíssem. Mas aí vamos lá, então só conta pra mim aí quantos treinadores tem, porque eu vou excetuar 3 que pediram pra sair. A gente entender esse número de Osório, trocas. Balsa e Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, Tá. Conta só. Mas aí você tem o Pintado, Tem o quê? 10 treinadores ao todo? Diego Aguirre, Dorival, Rogério Ceni, 4. Pintado, você tem o Balsa, Milton Cruz, Osório, Muricy, Paulo Autuori, Ney Franco, Então, a gente tá Emerson Leão em a gente 2012. tá falando de 11, 12 treinadores, sendo que 3 pediram pra sair. Mas você vê nos outros clubes, Fábio, Depende, o Flamengo trocou demais Mas também, peraí, Paulo. quantos diferente. anos pra cá, Paulo de Lima? 2012 pra cá. Eu acho muita coisa. Você acha 12 treinadores? Só de interino, 6 anos? só de interino, o Jardine e o Milton Cruz. Então, Olha aqui, ó, ponto. qual é a história de São Paulo? Vamos voltar no tempo aqui, as grandes conquistas do São Paulo. Nos anos 90, Tele Santana, à frente do clube, quantas temporadas? Recentemente, o tricampeonato do São Paulo, tricampeonato brasileiro, Muricy. O São Paulo tem por marca, em suas grandes temporadas, longos trabalhos. Mas eu não vejo 12 treinadores, sendo 3 pedindo pra sair em 6 anos, um número muito Mas eu grande, comparei, por exemplo, com o Palmeiras. O Flamengo tem mais trocas. Não, mas eu falo de São Paulo, falei com os 3 grandes de São não é um Paulo. bom parâmetro. Minas, sim. com São Paulo só. É o Santos, Palmeiras e Corinthians. O Corinthians trocou muito pouco. Então, eu vejo... O Palmeiras trocou também bastante. Mas menos do que o São Paulo. Ué, mas não, se você pegar o Palmeiras de lá pra cá... Tem como levantar o Palmeiras? Temos, lógico. Tem como levantar? Tem. O Palmeiras nesse ano trocou 2 vezes, que é a média do São Paulo. 2 treinadores, Bom, Roger e Felipão. Olha aqui, São no Paulo primeiro tem muito dia... mais mudanças do que o Palmeiras. No primeiro dia do ano, Palmeiras, lançou o uniforme. Falando em Palmeiras agora rapidamente, a campanha é chamada... Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu queria estar agradecendo ao curso que eu fiz do João Pedro e posso dizer que eu estou muito feliz com esse curso, porque através dele eu estou conseguindo uma renda aí de R$ 1.800 todo mês.
Quero mostrar até para vocês aqui na frente do meu computador. Olha só, pessoal. Opa, meu nome é João Pedro e se você quer aprender a como ganhar dinheiro online trabalhando em casa, precisando apenas de um computador ou de celular e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.